Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Intercâmbio. Hoje a gente tem como entrevistada a Paula. Ela é intercambista, né? Ela tá morando atualmente na cidade de Cork, na Irlanda. E ela vai contar um pouquinho pra gente a trajetória dela, a história dela lá. E também ela trabalha em uma das nossas escolas parceiras, então ela vai dizer como é que foi esse processo, tá bom? Um instantinho só que ela já vai entrar. Ó, o pessoal começando a entrar. Olá, olá, boa noite a todo mundo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindos. O pessoal já está entrando. Olá, Paula, tudo bem? Oiê, tudo bem, e você? Tudo bem também, tudo bem. Já pegou sua taça de vinho? Tá aqui Então, um brinde. um brinde, né, pra ficar com menos vergonha. É, mas faz parte, faz parte. Olha, eu já estou fazendo há um tempo e ainda não me acostumei. É o quê? Não entendi. Não, eu disse que eu já tô fazendo há um tempo as lives e ainda não me acostumei. É, demora um tempinho, mas com o tempo a gente acostuma. Com certeza. Paula, conta então um pouquinho sobre você, né? Eu já dei uma breve introduzida, mas se apresenta para o pessoal aí, os seus seguidores, os nossos seguidores, para eles poderem estar te conhecendo melhor. Tá. Meu nome é Paula, eu tô aqui na Irlanda já tem 4 anos. Eu fiquei os 2 primeiros anos como estudante e depois eu acabei conseguindo o meu passaporte italiano e decidi ficar na Irlanda. Ai, que maravilha. Não sei, o que que você acha que o pessoal está mais interessado assim, em saber sobre a vida, os 2 primeiros anos como estudante? Olha, eu acho que a gente tem tempo para poder estar falando, né, de toda a sua trajetória, né, assim, tanto de como você foi parar na Irlanda, até como você escolheu o país, tá? Aí depois conta pra gente como foi o início, né, do seu intercâmbio. Se você já sabia, que você tinha direito à cidadania, conta um pouquinho, por favor, Paula. Como é que foi esse comecinho do intercâmbio? Tá. É, Basicamente, eu morava no Brasil, trabalhava Uhum, e decidi tentar novos ares. Eu não estava muito satisfeita no meu trabalho atual no Brasil e decidi fazer alguma coisa para mudar isso. E eu não sei em que momento que passou na minha cabeça fazer o intercâmbio. Eu realmente não consigo me lembrar. Eu só sei que em algum momento não existia a ideia de fazer intercâmbio e em outro existia a possibilidade de viajar. E aí eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar como que eu uhum, fazia para poder sair do Brasil. Eu realmente não sabia quais eram as sim. possibilidades. E eu comecei a pesquisar e eu Mas você sabia já que tinham tinha. Mas, países. Oi? uhum. Não, pode falar. Não, pode falar. Eu ia perguntar exatamente isso que você ia falar. Se você já sabia que você ia para a Irlanda. Não, eu não sabia que eu viria para a Irlanda. Eu comecei a pesquisar quais os países que eu poderia ir, quais países que existiam a possibilidade de um intercâmbio ser feito. Eu realmente não entendi absolutamente nada disso. Eu não tinha nem passaporte na época que eu decidi fazer o intercâmbio. Tá. Então eu tive que começar o processo desde o início mesmo, assim, de pegar a informação de primeira coisa que se faz é fazer um passaporte. Então eu era muito, muito, muito crua mesmo em qualquer tipo de informação nesse sentido. Na época eu acabei buscando por uma agência porque eu me senti muito insegura de fazer sozinha, porque quando eu decidi sair do país eu não Lógico. conhecia ninguém fora. E a Irlanda, a decisão de vir para a Irlanda foi porque era um país que possibilitava você trabalhar e estudar. Então eu decidi Tá. vir para a Irlanda por isso, pela possibilidade de aprender o inglês e ao mesmo tempo trabalhar. E na época era um. Agora o euro tá um pouco mais caro, mas na época eu lembro que o dinheiro que eu tinha era o dinheiro que eu precisava para vir. Então foi tudo, Ai, deu tudo deu certo. casadinho.
deu casadinho, no Aham. final das contas. Eu não me lembro exatamente todos os outros países que eu olhei, mas eu me lembro de olhar, por exemplo, ir para a Austrália. Eu lembro que era mais caro. Ah, Eu lembro de sim, olhar a sim. Austrália, era Você bem sabe mais caro. que você sa- quando eu comecei a pesquisar o meu intercâmbio, o meu objetivo era ir para a Austrália. E aí depois Entendi. eu vi que realmente, tipo, não ia dar, que era muito mais caro e que você precisava tirar o visto aqui, tinha algumas documentações que você precisava ter aqui para poder estar indo. E aí eu falei, não, não vai ter que ser outro país, ainda mais que eu já tinha um pouco de pressa assim para tá indo, né? Não queria demorar muito. Então eu falei, não, vamos à Irlanda mesmo. É, E foi melhor muito isso, coisa. assim. É. Foram todas as coisas que eu fui olhando, acabou que a Irlanda era o que estava dando mais certo, sabe? Para tudo, Uhum. assim. Porque atendia os meus objetivos e cabia no meu bolso, sabe? E era um caber no bolso Lógico. que eu sabia que eu ia chegar aqui, eu ia ter a possibilidade de trabalhar para, de alguma maneira, juntar dinheiro ou reaver essa grana de alguma Sim. forma, sabe? Então, todas as Sim. coisas, É que eu eu. tenho, eu tinha esse e esse objetivo. A Irlanda, ela atendeu todos. Aí eu falei, então eu Tipo, vou pra supria lá. tudo, né? É, Com foi certeza. bem isso. Até porque aí você consegue recuperar bem rápido, né? Assim, em 2 meses, você consegue recuperar o seu investimento inicial, né? Então, Consegue. em relação a isso, é mais tranquilo, porque aí depois você vai juntando, você tem dinheiro para poder fazer as suas coisas ali, pagar suas contas do dia a dia, até mesmo economizar para depois viajar, enfim. Tem, tipo, uma série de Sim. possibilidades, né? E quando você foi, você já tinha o inglês ou você era crua? Não, eu não. A minha memória, ela é bem ruim. Eu vou tentar falar de mais ou menos. Eu acho que eu entrei no B1 quando eu vim para cá. É, mas eu tinha um inglês Ah, de FISC. Eu fiz FISC no Brasil quando eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos. Eu fiz que no Brasil por um tempo. Eu sabia me comunicar bem no básico, assim, bem no básico mesmo. Eu falava muitas palavras soltas, eu tinha uma noção uhum, de algumas palavras, mas assim, bem soltas mesmo, não me sentia confiante para colocar essas palavras, por exemplo, juntas numa frase da maneira correta, sabe? Mas tá. foi. Eu acho que eu cheguei no Então B1, foi. cheguei no intermediário. Porque eu não sei se o pessoal que está escutando a gente entende os níveis, mas aqui na Os Irlanda níveis. tem os níveis o A1 e o A2, que são para os iniciantes, o intermediário, que é o B1 e o B2, e o avançado, que é o C1 e o C2. Então você pode entrar no curso Sim. no A1, por exemplo, e sair no C2. Isso vai depender do seu No, desempenho, do seu desenvolvimento. É. sim. Eu E entrei tem no uma B. questão que até que você entrou num nível legal, né? Porque tem uma questão que às vezes o nível que você está aqui no Brasil, por exemplo, fazendo esses cursos de inglês, quando você chega aí, você acaba entrando num nível menor, né? Porque por mais que você saiba, às vezes tipo, é complicado entender a língua local, assim, tipo, a forma que eles falam, as expressões, enfim. Você sentiu dificuldade em relação a essa parte? Uai, você veio pra cá, né? Você morou aqui também. Então você sabe que o Sim, sotaque do inglês aqui é completamente diferente. Então a gente, assim, eu, por exemplo, a minha experiência de Brasil, de assistir filme, essas coisas, de escutar músicas principalmente, ela é muito de filmes dos Estados Unidos, né? A cultura que a gente consome, tá, que os é filmes um. que a gente consome. Então, você acaba achando que sabe, assim, alguma coisa, mas você se esquece É, de atentar que o sotaque é completamente diferente. Então, assim, é bem, sim, bem diferente. Então, é, por exemplo, quando você vai começar uma escola de inglês, você faz um teste de nivelamento online e você no seu primeiro dia, geralmente é assim que acontece nas escolas. Você vai fazer a conversação com algum responsável da sim. escola, geralmente o diretor da escola, o diretor acadêmico. E aí, nessa conversação,
é uma das etapas para saber para que turma você vai. Aí ali eu acho que Uhum. Que- é um pouco complicado de entender. Mas é bom é, porque eu acho que quando você volta, quando você retoma um nível, por exemplo, você revê, né? Você revisita muita coisa. Você viveu o inglês em um outro país, um com- país que fala a língua inglesa, é completamente diferente de ir para uma aula, para uma hora de aula no Brasil e depois voltar para casa e conversar só em com- português. Completamente diferente. até porque dali uma semana, 2 semanas, você já esqueceu praticamente todo o conteúdo que você aprendeu nessa 1 hora e meia, né? Então não Exatamente. tem. Você sabe que então não tem muito o que comparar, né? Você sabe que você abriu uma questão que eu achei interessante, você falou dessa questão da quando a gente vai para a escola de inglês, né? A gente sempre faz um teste de nivelamento uma semana antes, que aí primeiro é o teste escrito e depois o de conversação. E tem muita gente que ainda fica um pouco nervoso assim por conta desse teste de conversação, achando que é tipo alguma avaliação, mas não, na realidade é um nivelamento só para você poder ver mesmo qual que é o seu nível de inglês, né? Porque tem muita gente, até pessoal que dos nossos alunos, que fica com um receio imenso em relação a essa parte da avaliação, né? Mas no final não é nada No- demais, é só para você poder mesmo. Oi? Não, é só. Eu É acho que a bem maioria das pessoas, tranquilo. eu também, como estudante, eu ficava com muito receio da, da parte da conversação. Ah, um teste online, beleza, ali atrás da tela de um computador, você faz tranquilo, mas conversar com outra pessoa. Só que eu acho que é muito da nossa cabeça mesmo, igual você falou, não tem absolutamente nada demais, porque quem está ali fazendo geralmente é o diretor acadêmico e é um bate-papo. É um bate-papo, é Sim. muito tranquilo, assim. É só mesmo para dentro de uma conversa ele entender para onde que você vai, porque é uma outra parte de avaliar, que seria a conversação. Uhum. Mas é muito tranquilo, Sim, até assim. porque a pessoa tem noção, né? Que, tipo, tá lá, tá aprendendo, enfim. E tá chegando que é Nossa, exatamente total. para isso mesmo, né? E É. quando você chegou na Irlanda, qual foram os seus primeiros passos, assim, tipo, em relação a emprego? Você demorou muito para encontrar emprego, acomodação? Como é que foi essa primeira etapa? Não demorei a encontrar emprego. Eu lembro que na escola que eu estudava foi alguém divulgar que tinha uma oportunidade de trabalho numa escola, tipo uma escola primária, para ser monitora de um ônibus. Meu primeiro emprego aqui na Irlanda foi como monitora de ônibus. E eu lembro, eu nunca vou esquecer que eu aprendi a falar, eu aprendi a falar como colocar o cinto de segurança em inglês por causa desse trabalho. Porque era basicamente a única coisa que Ah, eu que fazia. bacana! Pedir para os alunos colocar o cinto de Aham. segurança. Porque eram crianças, assim. Eram alunos de 7 a 10 anos, mais ou menos. E foi É. alguém divulgar na escola. Eu lembro que eu apliquei para a vaga, eu fui chamada para uma entrevista, e isso eu estava acho que na minha terceira, quarta semana, mais ou menos, de Irlanda. Nossa, foi E super falei, rápido, então. oi? Acho que cortou. Oi? Não, falei que foi super rápido, assim, essa questão de você arranjar um emprego. Eu fiz a entrevista ali acho que entre a quarta e sexta semana de Irlanda, e ali pela Aham. sétima, mais ou menos, eu consegui esse emprego. Só que esse emprego, ele era muito, é, me oferecia muito poucas horas. Eu Ah, basicamente gastava mais tempo para ir para o trabalho do que trabalhando. Era ixi, e quanto, longe e quanto era tempo era muito mais ou pouco menos de tempo. horas? Para ir para o trabalho Quantas era horas? mais ou menos uma hora e 10. E o percurso que eu fazia com Ah, as crianças era de 40 a 45 minutos. Eu recebia por uma hora. Mas foi meu primeiro então emprego. não compensava. Então não Não compensava muito, porque se você compensava. vai pensar que você tem Mas, uma. Para quem não sabe, gente, tipo, 1 hora na Irlanda, assim, na Europa,
Para cá a gente não dá tanta importância, né? Porque querendo ou não, às vezes a gente já está acostumado a pegar trânsito, enfim, ficar ali 1 hora no caminho, 2 horas. Mas, tipo, na Irlanda, 1 hora é a hora trabalhada que você pode estar ganhando o salário, né? Então, assim, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, são 2 horas no dia, já... Ai, um instantinho só, que estão falando que o áudio aqui tá baixo. Será que melhorou, Eita, gente? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me é escutando o bem? meu. Melhorou? Será que é o microfone? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. Vê se, Ó, vê se melhorou. a Ah, Jelly aqui falou estão que tá escutando escutando normalmente. normalmente. É. É. Bom, vamos ver se continuar assim, aí a gente vê se também estão falando, ó, tô escutando normalmente. Ah, beleza, então, vamos continuar. Desculpa. Da onde a gente tinha parado? Sobre as horas, alguém fez alguma pergunta sobre quantidade de horas trabalhadas, mas eu estava falando do meu primeiro Ah, emprego. Só que isso. por que que eu aceitei? Eu acabei aceitando o trabalho porque eu não estava fazendo absolutamente nada além de estudar. E era a minha forma de conseguir fazer network, de conseguir conhecer pessoas e também de vencer o medo. Como eu falei, eu não sabia falar para as pessoas, para as crianças colocarem o cinto, eu precisei aprender para esse trabalho. E aí foi a minha primeira experiência fazendo uma entrevista com alguém, eu fiz com a diretora da escola. Foi a minha primeira oportunidade de me lançar ali numa situação completamente desconhecida para mim e de me desafiar. E eu fui com muito medo. Eu fui com muito medo para essa entrevista, assim. Estava extremamente insegura. Eu até hoje eu não sei como que eu Imagino. consegui essa vaga, sabe? Eu acho que eu fico. Aham. Realmente eu não sei como que a diretora falou, é essa menina aqui. Porque eu acho Tipo, que eu fui bem. muito mal. Só que é o que eu falo para todo mundo. Vai. Você só vai aprender a fazer entrevista fazendo entrevista. Você só vai aprender a vencer esses desafios enfrentando os desafios, sabe? Por mais que dê frio na Sim. barriga e muito medo. Vai, né? Você sabe que uma vez me falaram uma dica que era bem interessante, que era assim, você não, tipo, aprender o... Pelo menos quando você tá ali no comecinho, né? Aprender algumas palavras-chaves, que você sabe que, tipo, o pessoal provavelmente vai falar na entrevista, né? E assim, você pegar pelo contexto e por aquelas palavras ali-chave, você já consegue se orientar. Então, fica uma dica também para quem tá indo, tipo, procurar emprego e realmente fica inseguro porque às vezes não tem a língua, em vez de tentar aprender tudo de uma vez ou ficar com tanto receio, tenta aprender algumas palavras-chave e vamos seguir, né? Porque no final dá certo. E eles sabem que tem muito estudante indo aí para aprender. Exatamente, exato. É como você falou, é se virar com o que tem, né? Vai pegar uma Sim, palavra, o que você tentar, o que você conseguir entender do que a pessoa falou, tenta responder o que vier na sua cabeça a partir você. daquela palavra que você entendeu. Pronto. E também não tem problema nenhum pedir para a pessoa repetir, falar que, né? Isso, inclusive, essas frases são frases educadas, cordiais, que a gente pode aprender a falar no início, tipo, pedir para a pessoa repetir, que você está aprendendo. A maioria das pessoas, que 99% das experiências que eu tive aqui, foram experiências muito, muito legais, pelo que você falou. As pessoas sabem que a gente está aqui para aprender, sabe? E muita gente, eu já é, cruzei com muitas pessoas, assim, de entrevistas que falaram, Paula, você está aprendendo inglês. Eu só falo inglês, você está Uhum. aprendendo uma nova língua. Então as pessoas elas são muito receptivas, assim, pelo menos essa foi a minha experiência até agora, de muita receptividade nesse sentido. Não estou falando que não tem perrengue, que você às vezes não se sente inseguro, com algumas Com situações, certeza. mas 95%, não vou pôr 99, mas 95% das minhas experiências, elas foram assim.
Sim, você sabe que da minha também, tanto que quando eu cheguei aí, o meu inglês era muito, muito, assim, pouco, e aí foram os Ielts mesmo que eles ficavam, tipo, eu falava uma coisa errada, eles iam lá e corrigiam. Aí até eu comentei numa outra live que tinha feito, que tinha um rapaz num dos lugares que eu trabalhei, que ele escrevia as palavras pra mim. Então, tipo, às vezes eu não sabia alguma coisa, ele escrevia pra mim e, tipo, explicava o que que era, sabe? Então, era muito Aham. engraçado, porque o lugar que eu trabalhava era uma cozinha, e aí tinha várias. E aí, tipo, tinha vários papeizinhos, sabe? Um instantinho só que eu vou tirar. Fica melhor? Fica melhor pra escutar? Ah, você tá perguntando pra mim? Perdão. É, fica melhor pra escutar. É porque continuam falando em relação ao áudio. Tô te ouvindo mais alto, sim, mas eu tava te ouvindo muito bem Ah, antes. então tá. Vou ficar Aí sem o fone, então. Acho que fica. a Ali falou que fica É, bom. É. que fica, né? Ah, beleza, então, gente. Obrigada. Tá, fechou então. Vamos continuar. Você sabe que você falou dessa questão do perrengue? Conta pra gente um perrengue que você já passou aí na Irlanda. Uai, que, tipo, algum específico que você quer saber? Tem hora que pode É, escolher. conta um assim que você acha que é mais. Foi tipo, mais aventura, assim. Nossa, teve um muito caô, que já teve muito perrengue. Deixa eu ver. Tem perrengue Ali nesse no. sentido de. Ah, teve um perrengue muito bom para começar a falar de trabalho. Teve um perrengue de eu e uma amiga minha que a gente fez amizade na Irlanda. Quando eu vim para Irlanda, eu fui primeiro para Dublin. E a gente se conheceu lá, a Taizinha. Aí a gente fez amizade, a gente estava nessa de procurar trabalho também, até porque eu comentei aqui antes que o trabalho que eu conseguia é de muito poucas horas, enfim, eu acabei ficando lá um tempo, mas fui atrás de outras oportunidades. E aí uma das oportunidades, uma das formas bem legais assim de às vezes você conseguir trabalho no início é se registrando e se cadastrando em agências de trabalho. Porque essas agências, elas pegam e elas Hum, te passam demandas de vários lugares. Você não precisa ficar aplicando para tantos lugares. Essas agências, elas têm um banco de dados. Se não tem eu perrengue, tô não lendo viveu aqui, certo no desculpa cortar, intercâmbio. senão. Gente, Exato. tô colocando aqui, se não tem perrengue, não viveu o correto intercâmbio. O pior que é um fato. É um fato. Eu não faço assim, hora nenhuma. Assim, eu acho que é muito bacana e enriquecedor. Enriquecedora a experiência do intercâmbio. Mas falar que não tem perrengue, falar que é fácil, sabe? Falar que é, Não, não, é mentira, não né? viveu o Se alguém intercâmbio falar direito. isso, Se falar que é fácil, não teve perrengue. exato, né? Tá falando realmente uma mentira, é muito perrengue, mas assim, junto com o perrengue vem um aprendizado, de certa forma. Mas esse do trabalho que eu vou contar foi um que, né, eu tava com a Taizinha, a gente se registrou numa empresa. é, Hum, Pode falar nome? Pode, né? Tem problema, né? A pode. nome disso. Não, É. acredito que pode, sim. Ela chama Excel, porque Pode não tem nenhum falar. problema com a empresa. Ela chama Excel. É uma empresa que é muito grande aqui de recrutamento. Aí, beleza, me registrei lá na Excel com a Taizinha. Fomos para a entrevista juntas, inclusive, o moço chamou nós duas. Aí a gente foi conversar, né, naquele nosso super inglês mais básico, morrendo de vergonha, e a gente falou pro moço, porque a gente treinou essa parte. A gente treinou que a gente ia explicar pro recrutador que a gente não falava direito inglês, ou seja, a gente não podia trabalhar numa função que conversava diretamente com o público, porque era para um evento. Aham. Dentro de um evento tem várias coisas que você pode trabalhar. Você pode trabalhar no bar, você pode trabalhar. Tem uma função aqui na Irlanda que você fica no salão só recolhendo os copos e organizando. Você pode trabalhar na Tá. cozinha.
Você pode trabalhar de várias coisas. E a gente sabia dessas funções, tanto que a gente falou, copo, recolher copo. Não põe a gente para trabalhar em outro lugar, recolher copo. Ele, não, vocês vão para trabalhar recolhendo copo, ou vocês vão ficar de auxiliar de cozinha. Falei, beleza, não preciso conversar diretamente com o público. Aí ele pegou, né? Deu certo, contratou a gente, falou, ó, tal hora, tal lugar, roupa desse jeito. Falei, tá bom, fomos eu e Taizinha lá, jurando que a gente ia recolher copo. Chegamos lá, simplesmente, não era o recrutador, né, da agência, uma pessoa que trabalhava no hotel, a gente foi para um hotel e era um evento. Primeiro que era um evento desse que você só vê em filme, assim, sabe? Que tem a Aham. entrada e depois abre as portas e vai pro salão. Eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Aí uma pessoa chamou a gente, só entregou dinheiro, entregou 50 euros pra gente, falou assim: vocês são responsáveis por servir a mesa. Funciona dessa forma: você pega a Nossa, ordem na mesa de todo mundo, vai no bar, fala a ordem que você recebeu, pega as coisas da pessoa, leva na mesa e vocês fazem o pagamento para os clientes, porque era festa muito chique. Então, o cliente entregava o dinheiro, ele não se dava ao trabalho de levantar e pagar a conta, a gente pagava a conta. Então, a gente tinha o dinheiro, 50 euros do e vocês troco. tinham que tirar os pedidos também, ou não? Só a conta. Não, eu tinha que pegar, e um detalhe: evento de gente rica, uma pessoa paga para todo mundo. Então você pegava o pedido de todo mundo da mesa. Todo mundo da mesa. Meu Você Deus. ia no bar, Isso sem entender você nada, ia no quase. bar, falava o pedido e tinha que ainda voltar e entregar para todo mundo. Eu nunca tive esse tipo de experiência na minha vida. Nunca tive esse tipo de experiência na Aham. vida. E aí, o que que eu fiz? Eu tava assim, quase dando uma surtada. A Taizinha, eu acho que ela tava assim, um nível a mais que eu. Eu vi que ela, eu falei, ela vai sair correndo. Eu não sei o que aconteceu, que eu falei, calma, amiga, vem cá, vamos conversar. Eu nunca esqueço desse dia. Eu peguei, a gente foi lá fora, ela falou, eu vou embora. Falei, calma, que eu também acho que eu vou. A gente simplesmente desaparece, Tô porque assim, não junto. tem como. Mentiram pra gente. Falaram que ia colocar a gente. A gente falou que não sabia falar inglês. Só que assim, ali foi um momento que a gente tirou força, coragem, eu não sei da onde. Falei, vamos tentar? E ela falou, então tá. Então vamos tentar. Nós vamos tentar tanto tempo. Se não der certo, a gente vai embora. Vocês Isso era, não sei lá. duvidam, ele vai de fininho. Não, a gente estava determinada a ir embora. Falou, não tem a menor condição disso aqui dar certo. Não tem, não tem. Enfim, sem Que conhecer o coragem. nome de uma bebida, sabe? Sem conhecer o nome de uma bebida. Nada, 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 nada. Até que a gente decidiu, beleza, a gente vai fazer um teste, a gente vai ficar aqui e ver até onde a gente consegue ir. Mas assim, tremendo, tremendo. Eu lembro que eu tremia. Aí começou a festa, a gente começou a fazer as coisas. Dá muito medo, dá muita insegurança, você fica com vergonha. Nesse dia, eu falei que 95% das vezes eu tive muita sorte, mas nesse dia foi o primeiro dia que eu vivenciei ser uma pessoa morando fora. Eu vivenciei preconceito com pessoas que não falam inglês, sabe? Sabe aquela risadinha de, às vezes, o seu sotaque? Foi a única vez que eu experienciei, foi nesse dia do hotel que eu fui. Só Olha que que engraçado. ter alguém que estava lá comigo, que foi a Taizinha, foi fundamental, porque a gente se apoiava naquilo, tipo, não liga, Uhum. calma, fica tranquila, sabe? Isso não é nada, bora fazer o nosso, bora fazer o nosso. E nisso a gente fez. Isso era 10 horas da manhã, todos os dias não, isso era 10 horas da noite, perdão, e a gente ficou no evento até 3 horas, 4 horas da manhã, deu tudo certo, voltamos para mais eventos, e a gente deve ter feito para essa agência uns 5 a 7 eventos, mais ou menos. Até a gente Nossa, eles sair, porque gostaram, o horário estava meio arrasaram. puxado. É, mas foi E nisso, pra foi quem no, não no falava susto. inglês, mandaram muito bem. Foi, foi. Mas assim,
é aquilo. Tem nesse mesmo. É onde eu falo que as coisas elas acontecem de um jeito muito massa, assim, muito quando você se permite a experiência, porque por exemplo, esse evento, assim, esse bar, as pessoas que estavam ali, as pessoas que estavam trabalhando, que eram nativas, elas foram bem maldosas assim com a gente, sabe? Você vê que você tá tentando, que você tá falando, e você vê que tem pessoas rindo de você, porque você não consegue pronunciar o nome de uma bebida certa, porque você tá ali com dificuldade de lembrar o que que você pediu, do que a mesa pediu, porque é muita gente. Quando a pessoa não entende isso, você se sente muito mal. Muito mal. Não é Nossa. uma E o sensação, pior que não é uma sensação bacana. Porém, e às vezes você é acaba tão sentindo legal. mal e a coisa vai piorando, né? Não, e outra, a gente se sentiu mal, claro, eu não. Essa parte, ninguém depois. Essa galera que riu da gente, hora nenhuma eles foram depois se desculpar, nem nada disso. Para eles, a gente era motivo de piada mesmo. Só que, nesse mesmo evento, eu lembro, e era uma coisa que depois eu e a Thaís a gente conversava, é, isso, a melhor coisa é quando te jogam num trabalho desse e você percebe que dá conta, a Janice falando. Mas nesse mesmo evento, Pior é verdade. pessoas, clientes da festa, as pessoas que estavam ali para curtir a festa, muitas delas foram extremamente educadas com a gente, e pacientes, sabe? Então aquilo Sim. também motivou a gente. Então tem muito isso. Tem a pessoa que às vezes não vai ter zero empatia com você, mas aí na mesma hora, 10 minutos depois, tem alguém que tá ali e tá tipo falando que massa, que força, que coragem que vocês têm de estarem aqui E aprendendo tá uma tentando, língua né? diferente. Isso, e de ter paciência. Então, isso acaba motivando bastante. Tem altos e baixos. Tem altos e baixos. Vai ter o dia que você vai É, chorar em como posição todo fetal lugar, né? e vai ter o dia que você vai estar com um sorriso no rosto que ninguém vai tirar. Chorar escondido, né? Que a gente fala, porque às vezes a gente passa umas coisas lá que aqui ninguém sabe, né? Você... Nossa, não. E aqui tudo é potencializado, né? Assim, a experiência de morar Com fora, certeza. ela é. E Né? você falou de uma questão, isso foi em Dublin, né? Quando você foi para o seu primeiro intercâmbio, você foi morar em Dublin e depois você se mudou para Cork, isso? Foi. Eu fui. Quando eu decidi vir para Irlanda, eu acabei tomando a decisão de ir para Dublin, porque. No momento estava mais viável para mim, assim. Eu escutei as pessoas falando que, por Uhum. ser capital, enfim, era mais interessante. Acabei indo para Dublin. E hoje eu falo que eu fui para Dublin só para conhecer pessoas bem específicas, assim, em Dublin, que são amigos que eu levo hoje para a vida, mas depois eu vim para Cork. Foi a melhor decisão da minha vida. E eu tô aqui desde então. Já É, tem acho que me con... 3 anos e 9 meses, eu acho, 8 meses, não sei. Mais de 3 anos e meio que eu tô em Cork. Tem um pouquinho mais de quatro que eu tô. Tá. Mais de 4 anos que eu tô na Uhum. Irlanda. Então foi. Eu gosto Como é que a muito, gente muito, nunca se muito. conheceu aí, Cork sendo tão pequena? Oi? Não, eu falei, como que a gente nunca se conheceu aí, Cork sendo tão pequena? E olha que nessa Qual época foi? eu tava já em Cork. Quando foi a época que você estava aqui mesmo? Olha, eu cheguei aí em 2017 e fui embora no final do ano passado, em setembro de 2021. Uai, Porque não sei. geralmente Ah, é engraçado, né? Porque Cork, gente, pra quem não conhece, Cork é pequeno, assim. Claro, tem bastante coisa pra fazer, mas geralmente o pessoal, todo mundo se conhece, né? Você sempre não, acaba esbarrando com o outro, nem que seja pra ver na rua, assim, tipo, os rostos você conhece ali. Que é. engraçado. E Eu, acho- entre as eu era duas mais cidades, caseira. assim. Foi isso, eu ficava mais quieta. Ah, é? Eu Ah, ficava então mais. pode ser por isso. Acho Eu que também, eu sim. também não era muito de sair.
Eu trabalhava É. muito, na verdade. Aí eu também não saía muito, não. Eu trabalhava É, bastante e também. qual Não que como é? trabalho bastante agora, mas Oi? eu acho que agora eu saio um pouquinho mais também. Eu falei que eu era mais quieta, mas eu trabalhava muito. Não que eu não trabalhe agora também, mas eu saio um pouco mais agora. Ah, legal. Para aproveitar um pouco também, né? É, Depois da pandemia. E o é. que que você diz assim em relação de diferença das duas cidades? Por exemplo, em relação a atividades para fazer, em relação à acomodação. Tem cena de terceira pessoa. Já estão dedurando os meus podres aqui. Vai, joga na Então, o roda, já pessoal manda. falando, tem cenas fechando no sofá após um dia de trabalho. É porque o que acontece? Lá sempre trabalhava muito. O Anderson, ele trabalhava comigo numa cozinha, numa cidade que ficava perto de Cork, em Kinsale. Você já escutou falar? E aí a gente trabalhava nesse hotel, então às vezes a gente passava assim o dia inteiro trabalhando, 11 horas trabalhando, e aí chegava o final da noite a gente, tipo, morria todo mundo no sofá, sabe? Nem dava tempo de chegar na cama, de tão cansados. Nossa, essa rotina de É, trabalhar esse tanto é puxada. é, é. E aí você ia falar, qual que é assim a principal diferença entre Dublin e Cork, você que já morou nas duas cidades, o, qual que é a sua análise, assim, em relação, por exemplo, a programações de lazer, a ensino, assim, a cidade em si, estrutura? Bom, vou, vou tentar ser um pouco, talvez, imparcial para falar e não colocar assim, a minha opinião, porque eu sempre falo que eu sou completamente apaixonada por Cork e a verdadeira capital é aqui. Mas assim, para tentar passar um pouco da realidade, eu sou de uma cidade muito pequena, do interior de Minas Gerais. E a minha cidade tem 20 mil habitantes. Então, Cork é muito grande para mim já. Cork tem 10 vezes mais número de pessoas do que a minha cidade, assim, 10 vezes maior. Então, já é muito grande para mim. Mas, por exemplo, o acesso a voos, as pessoas, quando elas vêm para cá, elas pensam muito em viajar, né? Ter a liberdade de ir e vir aqui, porque com visto estudante você pode ir para qualquer lugar, aqui da Europa. Então, o aeroporto de Dublin, ele tem mais opções para viajar. Mas uma Uhum. coisa que muita gente não sabe mesmo é que Cork também tem aeroporto. Tem menos opção de voos, mas ainda Mas assim tem. muitas opções, sabe? Tem um lugar bem legal, dá para ir para Polônia, daqui dá para ir para Itália, dá para ir para Lisboa, dá para ir para bastante lugar, E dá para ir tem umas para passagens Londres, baratas. Tem muito algumas cidades que baratas. tem alguns países que não compensa tanto, mas tem muitos países que a passagem é bem barata, ainda mais, por exemplo, se você vai para esses países que você falou, e Londres também. E assim, para quem tá pegando um final de semana ou até tipo 2 dias no meio da semana como folga, é maravilhoso, porque querendo ou não, você economiza, né, as 3 horas de tempo que você precisa ir para Dublin e depois tá voltando, né? Sim, sim. E outra também, não é uma coisa impensada você morar em Cork e pegar um ônibus para ir para Dublin. Você pega um ônibus no centro de Cork para chegar no aeroporto, dão 3 horas e meia. Tá aqui, são 3 horas e meia a mais de viagem, mas é super possível você organizar uma viagem Sim. saindo de Dublin, que dê para se divertir, que dê para conhecer lugares novos. Dublin tem mais opções de lugares para sair, essas coisas, mas Cork também tem bastante coisa para fazer. Mas não dá para comparar. Se for pensar, se for uma pessoa que gosta mais de um lugar mais agitado, Dublin é uma opção, porque acaba que Cork tem tudo que Dublin proporciona, só que tem um aspecto de uma Uhum. cidade mais interior mesmo, assim. Então, Tá. só que eu. Uma dúvida, Ah, você levantar essa questão, e uma das coisas que eu lembro quando morava em Cork era em relação, por exemplo, às festas. Que
porque as festas elas acabavam muito cedo, assim, acabavam 2 horas da manhã e você ficava com aquele gostinho assim de quero mais, sabe? Em Dublin é desse jeito também ou as coisas funcionam até mais tarde? Se funcionam, eu desconheço. Eu nunca fui em Hum, uma balada em um lugar em Dublin que funcionasse até mais tarde. Mas só tá. se realmente tem, e eu não sei. É geral, assim, na Irlanda. Foi inclusive o primeiro choque que eu tive, que eu falei, como assim? É porque no Brasil a gente tem Duas- uma, uma cultura meio que de sair mais tarde, né? Tipo, 11 horas da noite você tá combinando, estamos saindo, né? E aqui não existe. 11 horas da e noite, se você outra, tiver começando a sair, você tá quase voltando para casa, né? isso Porque que lá duas eles horas da não manhã têm tá nem a saideira, né? aqui não Isso que lá eles não existe. têm nem Aqui a saideira. Por exemplo, aqui a gente tem um preparo, vai diminuindo, vai colocando uma música assim mais tranquila. Lá não, é assim, 2 horas da manhã, acendeu a luz, acabou, os seguranças começam a te colocar para fora. É bem e assim, não tem a bizarro. opção, não tem a opção, que isso era uma coisa que eu não gostava, não gostava absolutamente nada, não gosto, na verdade, daqui nesse sentido, por isso, porque no Brasil, se sei lá, se por acaso acontece de acabar uma festa mais cedo, qualquer coisa, você passa em qualquer lugar e compra cerveja e vai fazer seu rolê na casa de um amigo ou qualquer coisa. Aqui não. Aqui 10 horas da noite para de vender bebida alcoólica nas ruas, assim. Nos pubs vende, mas você não consegue Tem comprar essa no pub. restrição. Tipo, ai, me dá um fardo de, sei lá, um fardinho de long neck, porque eu vou continuar bebendo em casa com os meus amigos. Nenhum pub te vende. Nenhum pub te vende. Acabou com você. Em relação a essa parte, eles são bem restritos, né? Para quem não sabe, a Irlanda você pode comprar, por exemplo, você tem um horário determinado, que se não me engano é das 10 ou das 11 horas da manhã até as 10 horas da noite. E aí você acaba passando desse horário, a pessoa não pode estar comprando, né? E também tem uma parte fechada que eles fecham ali, que tipo, o menor de idade não pode ficar ali acessando muito, enfim, né? Que é para já não incentivar a bebida alcoólica, né? E até mesmo ter a É, bebida alcoólica mais cara, assim, em relação a outros países da Europa. não, aqui é bem caro para beber. Aqui é bem caro e não pode beber em público também. Eu já tive. Esse não foi um perrengue, né? Esse foi falta de noção. Eu não lembrei. Eu tava bem no meu início aqui de Irlanda, tava bebendo com os amigos em casa e a gente foi, a gente pegou um táxi e foi para o centro. E para quem, para o pessoal aqui, você vai saber o nome, mas para quem não conhece, aqui tem um lugar que todo brasileiro chama de Baratinho, que é o lugar mais barato para beber. Aí a gente foi para esse Baratinho e eu, assim, acostumadíssima com o Brasil, eu tava com um latão do Tesco na mão e fui tentar entrar. E aí não entra, né? Não adianta, você não Lógico. conversa, não dá um, eu vou, conversa com segurança. Não, não entra e pronto, não entra mais. Ah, vou jogar minha cerveja fora. Não, você não entra mais. Não, Aí você tem que ir para não outro entra. pub. Completamente proibido, eles são bem restritos com isso. Aqui, não sei se o pessoal sabe, se você tiver aparentando que você tá alcoolizado, assim, que você tá meio altinho, meio no grau, pode acontecer também. Ali, ó, O Wetherspoon muito Pub. é, o famoso baratinho, que vai muito O brasileiro lá. famoso, Você famoso sabe que você ia baratinho. falar dessa questão que até mesmo se você aparenta, né, do pessoal, tipo, se você tá bêbado, alguma coisa assim, o pessoal não deixa entrar em pub, né? E Exato. aconteceu uma vez uma situação, era uns amigos, tipo, eles tinham acabado de sair do trabalho e assim, eles não tinham bebido, eles estavam cansados mesmo, sabe? E aí o segurança insistiu que eles estavam bêbados. Só que, tipo, eles queriam sair do trabalho, só tomar uma pint ali para poder relaxar um pouco e depois ir embora. E eles não conseguiram. Não deixaram eles entrarem porque falaram que estavam bêbados, assim. Eles são bem rígidos nessa questão, né?
Mas isso às vezes é uma coisa assim, aleatória, né? Eles são rígidos, mas Sim, tem hora que eu acho que eles devem olhar pra sua cara e falar, não fica a sua cara. E aí não te deixa entrar. Tá com ai, cara de que viu, vai dar Lucas, trabalho. fui eu. É. E outra coisa Não que vai. você tinha falado em relação à sua cidadania, a sua cidadania europeia. Você sentiu como que é assim você estar com a sua cidadania aí e qual que é a diferença assim de quando você foi como estudante, agora que você tem o passaporte europeu? É bem diferente. Eu acho que é uma sensação. Acho que primeiro o emocional da gente, acho que vai muito para esse lugar também de. É um certo alívio você poder estar no lugar e não depender de um visto, né? De você poder decidir Uhum. ficar. Então acaba sendo um alívio, assim. Por mais que tem várias outras possibilidades de permanecer no país depois que o seu visto de estudante encerra, o visto de estudante de inglês, né? Depois que o seu visto de estudante de inglês encerra, você tem outras possibilidades. Isso é um fato, Claro. assim. Possibilidades super legais, super tranquilas de fazer, Sim, como fazer uma mas faculdade ou então procurar fazer uma um próprio pós, visto de trabalho. exatamente. Então tem caminhos. Mas até de ficar na Europa mesmo, sabe? Não só aqui na Irlanda. Tem possibilidade de você ir para outro país e permanecer lá, enfim, a oportunidade existe. Mas eu senti muita diferença. Eu achei que as oportunidades apareceram melhor, sabe? Oportunidade de trabalho. Eu senti isso. Eu Uhum, senti que eu fiquei muito aliviada pela, assim, meu uhum. estado de espírito realmente mudou, porque eu tinha a sensação de depender de um visto não me agradava, mas isso sou Sim. eu. Então, Não, mas isso eu acho que acontece com todo estudante, porque você tá ali, você sabe que você tem um prazo. E a grande questão é o que fazer depois desse tempo, sendo que você não quer voltar muitas vezes para o Brasil, né? Não, às vezes não quer sair da isso, Irlanda e também não quer ficar irregular. Então, essa é uma questão exato. bem, um ponto bem crucial mesmo, né? E tem casos e E em casos, né? Tem relação. pessoas que querem voltar, e tinha eu, a minha experiência foi quando eu comecei a aproximar ali do final dos 2 anos que eu tinha de visto de estudante, eu falei, eu não quero voltar pro Brasil. E aconteceu da minha cidadania sair aos 47 do segundo tempo, assim. Foi muito. Eu Nossa, já que estava pensando sorte. em ir para Itália, né? Eu estava pensando em ir para o Brasil, Aham, eu estava pensando em várias possibilidades, menos a de ficar aqui. Falei, não vou ficar ilegal, não acho que. Não vou ficar irregular, não vou conseguir. Mas lógico. passou um monte de coisa na minha cabeça. Passou um monte de coisa. E aí deu certo. Foi muito, muito, muito na trave ali, aos 47 mesmo do segundo tempo. Foi bem É, casadinho ali. foi. Nossa, que sorte. E você acredita que isso influenciou? Porque hoje você trabalha em uma das escolas aí em Cork, né? É. E aí você acredita que esse passaporte tenha influenciado, por exemplo, para você estar conseguindo esse emprego ou até mesmo para você poder estar achando a sua acomodação mais fácil? Sim, eu acredito que sim. Não que para trabalhar na escola ter o passaporte era um pré-requisito. Tinham outras questões em jogo. Hum, Tanto que eu trabalho com pessoas hoje na escola que não têm passaporte, não têm cidadania. Só que isso, por exemplo, me possibilita estar full time na escola, trabalhar lá em tempo integral. um período integral, né? Isso. Então, isso me possibilita. São, assim, são muitas vantagens mesmo de ter o passaporte. As oportunidades realmente facilita. O passaporte ele facilita as coisas, sabe? Não é que o visto de estudante ele te impeça de conseguir as coisas, de fazer as coisas, mas o passaporte ele facilita demais a vida, abre muitas outras portas. Tem uma empresa aqui, por exemplo, que é uma empresa de atendimento ao cliente e de tecnologia de informação,
que as pessoas, assim, bastante gente procura trabalhar lá, tem a possibilidade de trabalhar de casa, o escritório, o pessoal Uhum. sempre falou bem, que é um escritório, enfim, diferente, bonitinho. Mas essa empresa, por exemplo, ela é bem grande, chama Telos hoje em dia, mas ela só não tem nenhum estudante trabalhando lá. Só quem tem Ah, ela só passaporte. contrato. Então, essa realmente o estudante não vai conseguir. Eu lembro que quando eu era estudante, eu queria muito trabalhar lá. E aí não deu. Não, não E aí dava. depois que eu consegui o passaporte, é, é uma possibilidade que se Ah, abre. legal. Eu lembro que tem uma também que é a Vox Pro, A que Telos é ela a também, Vox ela Pro, só. só que é o nome Ah, antigo. é? Vox Pro Agora é o nome mudou o antigo. nome. É, Ah, tá. É. Porque eu conheço bastante gente que trabalhava lá, mas por conta, tipo, do passaporte também. Por conta do passaporte. exatamente. É... E em relação, cadê? Ixi, já tá quase dando horário, como passa rápido. Gente, vocês têm alguma pergunta que vocês querem estar fazendo aqui para Paula? Vamos ver, vamos deixar um tempo aqui para o pessoal ir perguntando as coisas. E aí, qualquer coisa, conforme for aparecendo aqui, a gente vai respondendo. Cadê? E vamos. Cadê? Em relação a, por exemplo, como foi esse processo da escola? Você chegou a. Já faz quanto tempo, mais ou menos, que você trabalha lá? Eu não entendi a pergunta, cortou. Não, na escola, já faz quanto tempo que você trabalha lá? Tô no meu terceiro mês de escola. No seu terceiro Tem, mês. É porque a escola ela é recente também, né? Ela é uma escola sim, que já faz tempo como que tem em Dublin e agora exato. que abriu na cidade de A- Cork. Isso. Para quem não sabe, eu trabalho numa escola que chama Erin. Ela tá no mercado já desde 2003, então são quase 19 anos, são quase 20, né? São 19 anos de estrada já que o pessoal tem. Em Dublin, existem dois campos da escola e agora, recentemente, eles abriram uma escola aqui em Cork, então o prédio tá uma gracinha, tá bem É um bacana de trabalhar lá. É um trabalho que eu tenho gostado muito de desenvolver, assim. Eu gosto muito de me comunicar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é estar em contato com pessoas, prédio. saber de histórias diferentes e ajudar da maneira que for possível, assim. Eu acho que eu fazia isso de alguma forma, porque querendo ou não, quando você sai eu saí de uma cidade muito pequena, você acaba se tornando uma referência ali na cidade. Então as pessoas às vezes perguntam, trocam uma ideia e fazer isso de uma forma poder fazer isso, poder ajudar de uma forma mais prática, porque agora eu trabalho numa escola de inglês, Sim. poder oferecer essas coisas é muito gratificante, assim, para mim, sabe? Então, tem 3 meses que eu tô Uhum. lá e eu tô gostando muito da experiência. Eu falo que, eu sempre Ah, falei isso e para mim é o que faz mais sentido. Eu nunca trabalhei com vendas. Eu nunca trabalhei com vendas. E hoje eu trabalho no setor de vendas de uma escola de inglês, mas porque eu acredito muito assim no que eu faço. Eu acredito muito uhum. para eu poder desenvolver esse trabalho, qualquer coisa, eu preciso acreditar no que eu estou fazendo, sabe? Eu acredito que o curso de Com certeza. inglês não é só um curso, você já teve essa experiência de estar por aqui, você sabe que é uma Que abre puta muitas experiência, portas. muitas portas. O simples E, fato assim de você sair do seu país, né, encontrar sim, com e não é nem só culturas questão pelo diferentes. curso, pelo, tipo, por aprender a língua, mas pela experiência que você está vivendo no país, né? Porque no final isso é uma das coisas que mais te faz crescer, né? É tanta coisa que você passa, tipo, tantos desafios assim que você vai tipo se desenvolvendo assim. É uma das coisas, tipo, uma dos melhores pontos, né, do intercâmbio aí. É um crescimento pessoal muito grande, assim, sabe? É a possibilidade de conhecer culturas diferentes, de conhecer. Eu falo que até porque assim, você conhece
muita gente de outros países, muitas culturas diferentes, mas até dentro do próprio Brasil, assim, do nosso círculo de brasileiros. Eu fiz amizades aqui de pessoas que eu jamais encontraria, pessoas que eu vou levar para minha vida inteira, assim, para sempre, que eu jamais encontraria morando em Minas Gerais, sabe? Conheci pessoa de Santa Catarina, de Florianópolis, de São Paulo, de Recife, de Juiz de Fora, enfim, são muitos lugares, até mesmo de BH, que é a capital de Minas Gerais, assim, que é meu estado, né? Mas pessoas de BH que eu não ia conhecer, eu não ia Pra conhecer morando em conhecer. Varzim. Então, assim, o Olha, intercâmbio, eu ele vou te falar aproxima. que eu já vi gente morando na mesma cidade e só foi se conhecer quando chegou na Irlanda. Você Sério, acredita nisso? Já vi eu casos assim do acredito. pessoal, tipo, morar assim, na mesma cidade, morar perto e só se conhecer aí. Eu mesmo, aqui em São Paulo já é mais grande, né? Tipo, capital, enfim. Mas eu já conheci gente do bairro que eu morava antes em São Paulo, aí na Irlanda. Pra você ter uma ideia. Gente, no meu país É muito. vazante não tem essa possibilidade, não, porque todo mundo conhece todo mundo. Oi? No meu Oi? país vazante, não tinha essa possibilidade, porque todo mundo conhece todo mundo, porque assim, é muito pequenininho, então não tem É jeito. muito pequeno. Não, não, aqui é muito grande. Aqui pra. É Pois é. engraçado porque hoje tipo, eu moro em Santa Catarina, né? E às vezes. Tarsila e. Aham. O Anderson, ele também é daqui de São Paulo. E aí a gente acabou também se conhecendo aí na Irlanda. Mas é muito engraçado, né? É muito Tipo, bom. porque eu comecei a ver essa diferença depois que eu comecei a morar em Santa Catarina. Porque assim, Praia de Santa, por exemplo, Itajaí, que é uma cidade que eu moro, para Balneário, você leva assim uma meia hora. E daqui, você nem sai do bairro praticamente, você leva o mesmo tempo. Então, para você ter uma noção, tipo, de como é grande, sabe, a cidade. Para você ter uma Gente, noção tá. de como é pequena a minha Oi? cidade, eu saí de casa faltando 5 minutos para dar meu horário de entrar no serviço. Só para você ter uma ideia de como que era pequena. Então, Nossa, assim, era muito. sonho de É consumo. pequenininha. É. Sonho de consumo. Gente, a nossa live tá acabando. Já tá completando uma hora de live. Eu agradeço muito a participação de todo mundo que assistiu a live aqui, que presenciou, né, essa entrevista. Agradeço imensamente a Paula também, que aceitou o nosso convite para estar compartilhando um pouco da história dela aqui na live. E, bom, na próxima segunda-feira a gente vai ter outra entrevista, então fiquem ligados. Lá, Paula, você quer deixar algum recado para o pessoal? Oi? Quer deixar algum recado? Já vai completar uma hora aqui. Ué, não, é só agradecer mesmo, obrigada. Eu tava morrendo de vergonha, então desculpa aí qualquer coisa, falei qualquer besteira, mas tava com muita vergonha. Mas, né, desafio Imagina, dado, desafio cumprido. Mas desafio é isso, eu me cumprido coloco à e feito. disposição para que. é, eu me coloco à disposição como consultora da Erin também e como uma pessoa que mora aqui há 4 anos, para qualquer dúvida, se quiserem entrar em contato comigo pelo direct, eu mando o meu contato e a gente conversa. Eu me coloco à disposição porque quando eu vim para cá, muito perrengue, mas também é muita gente boa que aparece na vida da gente para poder ajudar, para poder segurar na mão, sabe, para poder estar ali Com perto, cer- e, enfim. Ó, tem, ó, com- Paulinha maravilhosa, inclusive ali é uma Olha. delas. Quem segurou na mão, quem eu vou levar para a vida inteira, um beijo para ela. Ah, que É uma bom, acho que é isso. dos anjos da minha vida. Mas assim, me coloco à disposição para quem Muito obrigada. para quem quiser trocar ideia, porque assim, o que eu puder fazer para ajudar e para fazer essa experiência acontecer de alguma forma, estou à disposição. É isso.
Com certeza. Obrigada por Obrigada, quem Paula. participou, Obrigada a obrigada todo pelo mundo. convite, viu? Um Obrigada beijo demais grande. pelo Tchau, convite. tchau, gente. Tchau. Tchau.